né? Então, eu agradeço a presença de vocês e, antes de mais nada, eu quero dar um pequeno resumo sobre os direitos humanos, certo? Sobre o que seriam direitos humanos, porque às vezes eles são utilizados de uma forma bastante banalizada e é colocado, às vezes criam até um tipo de trocadilho, né, que dizem assim, direito dos humanos. Tem esse trocadilho. E, infelizmente, não é assim. Direitos humanos, ele é um conjunto de direitos, né? São os direitos inerentes à pessoa humana, direitos fundamentais que versam sobre a vida, sobre direitos da personalidade. Então, é um campo que ele tem que haver para que a gente possa exercer a nossa plena cidadania, a nossa plena humanidade. Então, ele é de todos nós, certo? Quando a gente fala sobre isso, todo mundo aqui são alunos de terceiro ano, né? Bastante instruídos, já estão já no finalzinho, daqui a pouco serão alunos universitários, tenho certeza disso. Muitos anos que vem já. Então, dá para a gente tratar sobre esse tema. Vocês já tiveram conhecimento, já estudaram sobre a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e os direitos humanos, eles chegaram e entraram em alta principalmente depois de todos os horrores que foram vividos durante a Segunda Guerra, né? O nazismo, ele trouxe, como é que eu posso dizer, o que vem de pior no ser humano. Então, inúmeras atrocidades foram cometidas, certo? Eram cadáveres por cima de cadáveres, faziam experimentos com o ser humano sem qualquer tipo de represária, não havia limites. Ou seja, para vocês terem noção, durante a época da Segunda Guerra Mundial, havia experimentos com mulher grávida. Pegava uma mulher grávida e fazia o que quisesse com ela. Ah, Inseminação plástica. oi, Lucas? Eles faziam inseminação plástica usando sêmen de animais. Era uma coisa. Eram inúmeras coisas, inclusive, quando João Vitor entrar, ele pode até tratar um pouco sobre isso de uma forma bem bastante pontual, que eu não sei, você também gosta de Segunda Guerra, né, Lucas? Ele tem um certo estudo nessa área, ele gosta de aprofundar-se nesse contexto. Então, é bom trazer, porque a gente esqueceu disso, sabe, Lucas? As pessoas esqueceram desses horrores, como se eles não pudessem voltar. E a gente está vendo que há todo um caminhar para, inclusive, temas neonazistas. Há pessoas que estão levantando a bandeira, porque, entre aspas, né, esqueceram disso tudo que aconteceu. Então, é muito interessante voltar e trazer, porque que os direitos humanos surgiram. As pessoas faziam experimentos terríveis, transformando, às vezes, a pele humana em algum tipo de produto, certo? Entre esses que você acabou de citar e inúmeros outros, que, inclusive, os historiadores continuam descobrindo, certo? E vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vamos dizer que é a base, né? O que norteia as demais convenções, os demais tratados e todas as leis que surgiram após isso. Então, vem traz isso para frear, para dizer, não, nós somos uma humanidade, a gente deve respeitar, a gente tem direitos, tem sim, mas também possuímos deveres. Não dá só para fazer o que quiser, só o ser humano e ele vai fazer, porque, infelizmente, eles podem trazer o que há de pior, certo? A falta de regulamentação pode trazer o que há de pior. Então, diante disso, inúmeros outros pontos devem ser tratados. Antes de mais nada, e depois dessa. É um resumo, é algo muito pequeno, viu? Porque se for tratar sobre isso, é muito pontual e muito mais profundo. Mas vamos tratar de forma pequena para a gente abordar os temas que, inclusive, podem vir a cair na prova de vocês, que eu acredito. Né? Pelo menos os temas que estão em alta e que vocês precisam ter uma noção caso seja pedido, certo? Nós vivemos num Estado democrático de direito, nosso país, Brasil. Vamos agora voltar para o Brasil.
né? Fizemos uma explanação de uma maneira geral, dizer por que os direitos humanos foram tão pontuais depois da Segunda Guerra, em virtude de todos os horrores, certo? E vamos pegar agora para o nosso país. Nós vivemos em um Estado democrático de direito. O termo democracia, ele vem do grego e significa poder do povo, certo? Cracia, poder demo povo, é um poder que vem do povo. E apesar das inúmeras dificuldades que ainda temos em nosso país, apesar de a gente saber que a nossa Constituição ela não é cumprida ao pé da letra, desigualdades sociais, má distribuição de renda, entre tantas e outras coisas, a democracia ainda é o melhor sistema de governo. É o melhor. Por quê? Porque o povo tem o poder. Ainda que a gente vai tratar sobre isso, de como os governantes se utilizam, inclusive das redes sociais, agora de forma muito forte, para tentar manipular massas, e isto é muito, muito perigoso, porque isso interfere diretamente na democracia, porque a partir do momento que eu tenho poder e eu manipulo massas, eu determino o que vai acontecer. Eu determino quem vai estar lá, eu determino quem é que vai escolher e que vai ordenar, certo? Então, já que a gente começou, eu vou trazer logo o tema das fake news, que está em alta no momento, certo? Que pode vir a cair na prova de vocês e que é um tema também para a vida. Por que está tão em alta o tema das fake news? Por que é tão perigoso as mentiras nas redes sociais? Por que é tão perigosa a manipulação? Porque isto interfere diretamente nas eleições. Isto interfere diretamente no posicionamento do povo. Uma mentira, lembra-se daquilo, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Creio que seja mais ou menos isso. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. A mentira está sendo propagada de forma acelerada, porque as redes sociais é dinâmica. Eu postei, daqui a pouco você compartilha no grupo do WhatsApp, coloca no Instagram, coloca no Facebook, entre tantas outras redes sociais. E isso é muito acelerado. Eu consigo manipular um grande número de pessoas, e um grande número mesmo de pessoas, e consigo determinar aquilo que eu quero. As pessoas acham que elas estão escolhendo, só que não. Quem está determinando sou eu, que estou propagando e estou compactuando com a mentira na internet. Por isso que as fontes devem ser... Você deve ir atrás das fontes. Hoje, infelizmente, a gente está num mundo dinâmico, certo? E isto é muito bom porque as informações estão aí, a gente pega o celular, vai no Google, pesquisa sobre o que quer. Em contrapartida, a gente tem um grande número de informações falsas e que a gente precisa e deve verificar. Principalmente agora. No início, quando surgiu, ficava mais grupos de família, né? Colocava informação, não, fulano, isso não é verdade. Às vezes era até algum tipo de trote, mas agora não. As pessoas estão utilizando isso para manipular as massas e manipular o sistema, certo? Então, a democracia, ela, além da nossa democracia brasileira, ela ser jovem, a gente tem que ter este conhecimento, a gente sabe que teve aquele período da ditadura militar, certo? Então, a nossa democracia ela ainda está assim, ela ainda está caminhando, ela ainda está se ajustando, não é algo sólido. E a população tem que compreender isto, que ela ainda está maleável, ela está sendo moldada, certo? E as fake news, certo? Vêm com força total, principalmente nesse período de isolamento em que o online tá em alta, para manipular as pessoas até tomarem determinados caminhos e se posicionar de alguma forma, só que com interesses escusos. Compreende? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. E como é um tema que está em alta, também tem que entender e compreender como funciona para que, se lhes for perguntado, ouvir algo a respeito, vocês saberem o que dizer. Não é apenas uma mentira da internet, é algo maior. É algo que consegue manipular massas, é algo que consegue interferir no sistema, certo?
é algo que consegue pegar um grande número de pessoas, trazer para si, e as pessoas acharem que estão se posicionando, porém não. Estão seguindo os outros, e quem está se beneficiando é quem está por trás disso, certo? Ainda para continuar no contexto que a gente estava falando sobre a Segunda Guerra, né? Foi até Lucas que se posicionou, sinal que Lucas gosta deste tema e lê sobre. A gente vai chamar João Vitor, certo? Ele é policial lá no estado de Pernambuco, assim como já foi advogado, e vai falar um pouco sobre isso. E também, aguardem um pouquinho, que a gente vai trazer o tema, certo? De George Floyd, que tem grandes chances também de cair na prova e que, além disso, deve ser tratado, deve ser pontuado, porque o que eu trago é que conhecimento é poder, certo? O povo sem conhecimento não tem poder, e é isso que as pessoas que mandam querem. A gente tem que ter conhecimento disso. Poder, o saber é poder, e a partir do momento que o povo sabe que é soberano, ele de fato consegue exercer a soberania, certo? Vamos afastar um pouco para... Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou João Victor, como a doutora Riquelme já falou, sou policial civil do estado de Pernambuco, já fui advogado, não sou historiador, mas me interessa bastante a história da guerra, algumas coisas nesse sentido, e eu tive, como eu estava aqui próximo, eu ouvi um pouquinho vocês falarem a respeito da questão da Segunda Guerra. É muito interessante nesse momento crítico que estamos vivendo, a gente fazer uma ponte com alguns dos eventos da história. Como a doutora Riquelme falou, ela falou acerca da Segunda Guerra Mundial, falou da questão dos campos nazistas e as atrocidades feitas pelos regimes autoritários. É interessante a gente fazer a ponderação de que esses eventos, essas questões, não são isoladas, elas trazem reflexos em outros campos de diversas áreas de conhecimento. Como eu digo, eu não sou historiador, mas um ponto de vista que eu tenho, que eu acho extremamente interessante, como ela trouxe a respeito da Segunda Guerra Mundial, após os massacres, as atrocidades que ocorreram, a gente traz um movimento bem interessante que é forte no direito constitucional, que é a questão do neoconstitucionalismo. A partir desse momento, dessa época, aproximadamente após o término da Segunda Guerra Mundial, quando houve a separação da Alemanha, quando deu-se início, por alguns historiadores, né, a questão da Guerra Fria, o movimento do constitucionalismo, que é um movimento teórico que ganhou força na Europa em especial, trouxe uma nova perspectiva da Constituição. A Constituição, como vocês todos sabem, a Constituição, que é a Carta Magna, que é o documento que tem maior poder legal que rege uma sociedade, ela, após a Segunda Guerra Mundial, ela ganhou contornos interessantes. Em alguns determinados estados, a Constituição era apenas uma forma como eu posso falar, de orientação. Ela não tinha uma força normativa verdadeira, ela não tinha um poder de fazer as coisas acontecerem, digamos assim. Após a Segunda Guerra, ela ganhou força normativa, as constituições começaram a ser mais extensas, inclusive, trazendo questões de direitos humanos, em razão de todas as atrocidades que ocorreram, como já dissemos. E desse ponto a gente tem que fazer uma ponte com o dia a dia de hoje, que é muito interessante. Todos esses momentos críticos, esses momentos absurdos que a sociedade vive, eles trazem grandes reflexões. Então, a gente tem que parar para analisar essas situações por duas perspectivas. Uma, fazendo a comunicação em áreas de conhecimento, uma questão acontece no campo da história, mas vai influenciar no campo do direito, vai influenciar no campo da filosofia. As áreas estão interligadas, tais como as questões do Enem. Você tem que parar para pensar nos eventos e o que esses eventos o que esse evento pode percutir em alguma outra área. E um outro ponto são as transformações vividas após esses eventos. Então, assim, é levantar um pensamento crítico, como a doutora Riquelme falou, extremamente interessante a respeito das fake news. Ter muito cuidado, há muita notícia sendo propagada, mas
É interessantíssimo que todos busquem as fontes das informações e ponderem. E, em especial, se puderem observar mais de uma fonte sobre um determinado assunto, é mais interessante é isso, porque isso amplia a nossa visão e faz com que tenhamos a real noção do que está acontecendo. Então, se hoje nós estamos vivendo um período extremamente crítico, como a doutora Riquelme vai pontuar a respeito da morte do cidadão negro pela abordagem policial, essa situação vai trazer reflexo para a sociedade, tal como a crise do Covid que vivemos hoje vai trazer reflexo nas formas de ensinar, nas formas de desempenhar suas atividades. Ou seja, a gente tem que observar esses eventos críticos que vivemos com um olhar mais crítico. Concorda, doutora? Concordo. Fazendo já uma ponte, porque é isso. Quem faz Enem tem que compreender que ela é uma prova totalmente interligada. A gente tem que ter uma visão do todo e conseguir discernir quando nos for perguntado. A gente está vivendo numa pandemia e inúmeros acontecimentos. E a gente tem, porque vocês são alunos do terceiro ano, vão fazer a prova esse ano, e daqui a pouco estarão na universidade. E além disso tudo, são pessoas que devem ter a visão crítica do mundo, né? Essa nova geração, ela tem que vir com a visão crítica. Ela tem que pontuar. E eu acho que já é assim. É muito interessante, porque antigamente as coisas eram ditas e a gente aceitava. A minha jamais não, mas a anterior aceitava. Hoje não. Eles, mas por quê? Por que é desse jeito? A professora José deve saber disso, né? Dá muita aula. Mas por que é desse jeito, professora? Não, mas eu não estou entendendo. Me fale, me explique. Porque a sua visão tá indo pelo caminho mais correto, né? Porque o correto é algo muito... Mas por que é o caminho mais sensato? A palavra melhor é essa. Por que é o caminho mais sensato? E isso é muito interessante. Além da pandemia que a gente está vivendo, que com certeza talvez venha sido pontuado, só que como é algo que está sendo muito falado, eu não vou abordar porque as pessoas já estão bastante conscientes, né? A pandemia global, e, enfim, as pessoas estão conscientes. Então, a gente vai pegar esses temas que estão acontecendo, né? Aleatoriamente. O mundo não parou, ele ficou diferente. Então, alguns problemas estão surgindo. E o mais novo, não o mais novo, mas o que repercutiu, está repercutindo mundialmente, foi o assassinato, certo, de George Floyd, na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Quem viu o vídeo, viu que é algo brutal. Eu não sei quem falou aqui, não sei se foi Matheus. Olha aí, professora, que falou que estamos em luta muito bacana, viu? Creio que foi Matheus. Eu vi, Matheus. Achei muito legal o que você disse. E foi um assassinato, sim, certo? Ah, Riquelme, mas por quê? Chamaram os policiais? Mas se chamaram, será que... Sim, gente. Os policiais foram chamados, inclusive foi por isso que eu achei interessante chamar João Vitor, certo? Nós estamos sem máscara porque ele é meu namorado, tá bom? Nós temos contato. Foi uma abordagem policial? Foi. Os policiais foram chamados? Foram. Até o momento era legítimo. Até o momento era um suspeito, onde a polícia foi chamada, certo? E o viram e era um suposto autor daquele fato. Suposto, certo? Não havia qualquer investigação em curso, ele não era foragido, ele era um suposto suspeito, para vocês compreenderem como foi grave e como o racismo, ele é grave, porque muitas pessoas relativizam. Ah, mas isso não existe, eu tenho amigos negros. Gente, isso não existe. O racismo não deixa de existir, ou você deixa de ser racista porque tem amigos negros. Não é isso, é algo mais profundo. Vou lhes dizer agora, e isso trouxe a baila. O policial, ele fica mais de 5 minutos, olha o tempo, que é isso que deixa a gente mais estarrecido, mais de 5 minutos, o George diz que está sem fôlego e o policial continua. Ai, Kelly, mas por que foi racismo? Porque você vê a vontade de exterminar aquele ser humano pelo simples fato de sua cor de pele. Isso, para mim, é algo que não se explica. Eu acho o racismo
não tem qualquer tipo de, como é que eu posso dizer, Lógica. de lógica, muito obrigada. Não tem qualquer tipo de lógica. Racismo é ilógico, certo? E porque ele deve ser combatido. Eu vou trazer para o Brasil e a gente volta, eu volto para João Vitor, ele trata um pouco sobre George, porque inclusive ele é policial. Vai trazer com propriedade, né? A gente vem de um país escravocrata, certo? Nós fomos colonizados. Veio a questão dos escravos, somos um país com viés escravocrata. Como eu disse, não sou historiadora, mas isto é fato e todo mundo deve ter conhecimento da história do seu país. Daqui a pouco vem a Lei Áurea, certo? E, vamos lá, liberta os escravos. Por quê, Riquelme? Entre aspas, liberta os escravos. Porque imagine você. Você é escravo, você não tem propriedade, você não tem dinheiro, você não tem qualquer tipo de escolaridade e ele lhe joga no meio da sociedade. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai se subordinar. Aí vem, não escravidão, mas aí vem uma subordinação similar, né? Análogo à escravidão, porque a pessoa ela não tem dinheiro, ela não tem terra, ela não tem poder, ela não tem conhecimento. Então ela se subordina ao outro, ao branco. É por isso que existem cotas, gente, e que muitos atacam, exatamente, Matheus e tia Josete. É por isso que se subordinam, porque às vezes a gente vê algum tipo de política pública, né? Que isso se chama políticas, ações afirmativas, o nome específico é esse, as ações afirmativas que buscam trazer a igualdade para o nosso Estado, e a gente não compreende. Por quê? Mas porque tem cota? Só porque fulano é negro? Mas eu estudo igual a fulano. Nós tínhamos uma dívida histórica, gente. É extremamente complicado ascender de classe social nesse Brasil. Se você nasceu numa classe social, você vai lutar, você vai chegar. Você vai chegar. Mas você vai lutar, você vai suar mais. Tem que ter conhecimento disso. Então é por isso que tem a política de cotas, para tentar nivelar, para trazer mais negros para as universidades, para o trabalho, em situações de poder, em funções e cargos de poder. É por isso que existem as ações afirmativas para nivelar. E lá nos Estados Unidos, o racismo, aqui no Brasil há sim, só que lá ainda mais forte. Lá nos Estados Unidos é algo extremamente forte, para vocês terem noção. O relacionamento entre negros e brancos nos Estados Unidos é um tabu. Aqui no Brasil, isso já caiu mais. Graças a Deus. Nos Estados Unidos é um tabu se relacionar um negro e um branco. Imaginem só como lá isto é forte. Convidar João Vitor agora para falar um pouco mais sobre esse caso, que também está em alta, que pode vir a ser cobrado, certo? E ainda que não venha a ser cobrado, é algo que deve ser discutido, certo? Como o Matheus falou, para a gente lutar contra. Se você falou lutar contra, ou foi até porque as frases passam bem rápido, certo? Qualquer coisa tu escreve aqui novamente. Tá, Matheus? Estou de volta, pessoal, para continuar esse bate-papo, em especial sobre o tópico agora, a questão da violência contra o homem negro nos Estados Unidos. Vale ressaltar, né, eu não sou historiador, né, mas assim, do ponto de vista que você tem que levar em consideração, que é muito interessante, inclusive para vocês que vão ser avaliados em breve, tomar esse evento não como um episódico, mas tentar analisar a história, alguns eventos que ocorreram na história dos Estados Unidos. Se vocês podem ver com o professor de história, com as fontes dos livros de história, que os Estados Unidos têm uma problemática muito, muito forte no que diz respeito ao racismo, né? Como a doutora Riquelme falou, o racismo lá parece ser mais, eu não vou dizer nem mais forte, mas ele é mais claro, ele é mais nítido, mais explícito. Obrigado. Então, assim, é interessante o aluno, o cidadão também, refletir por que esses eventos ganharam tanta proporção. O que foi que aconteceu que acho que aproximadamente uns 15 estados norte-americanos contaram com protestos e precisaram pedir
posicionamento do governo pedindo um reforço da Guarda Nacional. Só para fazer um adendo. Para vocês terem noção do quão forte está sendo esse movimento nos Estados Unidos, que a Casa Branca apagou as luzes. Isto é algo histórico, certo? É histórico. Está tão acirrado o movimento lá, que apagaram as luzes. Isso é algo histórico, ou seja, vão falar daqui a 50 anos, certo? Os netos de vocês, não sei se eu vou estar vivo, espero que sim. Os netos de vocês, certo? Vão estar estudando isso que vocês acabaram de ver na televisão. Vocês estão vivendo, nós estamos vivendo um momento histórico, vai estar nos livros de história isso. Então, pode continuar. Parece até verdade, esse é um momento histórico e isso vai trazer... Assim como a pandemia. A gente está vivendo a história bem louca, infelizmente. Aí pronto. É interessante fazer uma correlação com os eventos que ocorreram agora a respeito do assassinato desse homem, com eventos que já ocorreram na história dos Estados Unidos e na história do mundo, de modo geral. Porque, se você observar um pouco, isso é até interessante para se colocar numa questão de uma prova discursiva, numa redação, algo nesse sentido, você verificar que os Estados Unidos, até a década de 60 aproximadamente, ainda contava com leis de segregação racial. A gente estava dando uma olhadinha num caso específico que nos toca muito, que é a questão da aluna, uma determinada aluna que foi assistir aula numa escola que era para brancos, no estado de... não me recordo agora direito. Ela foi interessante, é uma imagem no estado de Louisiana, em que ela, para assistir aula numa escola que era só para brancos, ela teve que ir escoltada. Então, assim, tem uma imagem que é bem característica, que é uma aluna, uma criança, escoltada por 3 homens adultos, porque havia o risco real de violência em desfavor dela. Então, assim, é interessante verificar os eventos que se correlacionam, como os Estados Unidos teve recentemente seu primeiro presidente negro, as leis de segregação racial estavam em vigor até próximo à década de 60. Então, se você observar, são inúmeros fatores que evidenciam que é um problema real nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, assim, numa hora de uma questão discursiva, é interessante vocês ponderarem a respeito desses pontos, porque há uma boa possibilidade dessas questões serem trazidas em avaliações, como o Covid, como a questão do racismo está em pauta nesse sentido, porque são questões fortíssimas que dizem respeito à humanidade e que são boas demais para serem cobradas. Por quê? Porque exigem do aluno e cidadão que ele tenha certo conhecimento e que, de certa maneira, ele se posicione. Então, assim, no momento da avaliação, eu recomendo que vocês possam trazer pontos de vista distintos dessas situações. A exemplo da morte do homem negro, George, nos Estados Unidos, trazer a questão do aumento da violência, por exemplo, mas para pontuar também sobre a existência da brutalidade da violência policial. É interessante pontuar nesses dois sentidos. É interessante trazer também a questão das desigualdades raciais, em especial a desigualdade econômica que grupos étnicos vivem. Tudo isso são questões que servem de subterfúgio para vocês escreverem uma melhor prova discursiva, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma pergunta aqui para João Vitor. João Vitor, você enquanto policial, certo? Você enxerga essa diferença de abordagem entre pessoas brancas, eu digo brancas, mas tomando para os Estados Unidos, viu, gente? Nós somos um país miscigenado. Isso. Quem se diz branco no Brasil, por favor, somos um país totalmente misturado. E que bom, né? Que coisa boa. A diferença de abordagem na periferia, onde tem um maior número de negros, e em bairros de classe média ou classe média alta, você vê uma diferença? Bom, eu vejo no Brasil especificamente, eu enxergo que o Brasil, como a doutora falou, é um país bem mais miscigenado, então eu não vejo um diferenciamento na abordagem
tão clara entre um homem negro e um homem branco, mas o que eu posso observar é que as ações mais contundentes da estrutura policial do Estado são feitas em bairros mais pobres e em comunidades. Então, assim, a ação policial é mais preponderante nas comunidades de maior baixa renda, de uma baixa renda maior. E acerca da abordagem nos Estados Unidos, a abordagem feita por aquele policial, ela é claramente discriminatória, a atitude dele foi claramente discriminatória. Eu enxergo que sim, eu não sou um especialista em abordagem, há profissionais que dedicam as suas vidas para desenvolver técnicas específicas para esses momentos, técnica de abordagem, de aproximação, existem homens e mulheres que desempenham um papel mais tático, participam e operam cursos nesse sentido, eu não sou um especialista nesse sentido, mas uma opinião minha é que a abordagem, para mim, revela, sim, um caráter racista, porque aquele homem estava devidamente imobilizado, dá para perceber que ele estava com as mãos para trás e estava algemado. Então, naquele momento, e os policiais estavam em maior número, naquele momento ele não ofertava perigo para a guarnição. Eu não sei especificamente, para mim é um pouco mais controverso, porque os demais colegas deles não fizeram nada. Eles deveriam ter agido para evitar a morte dele. Mas um ponto mais complicado é esse. Agora, o indivíduo que estava com os joelhos pressionando o pescoço do Jordan, eu acho, de fato, que ele agiu com um intuito racista, sim. Eu vi um outro ponto que é interessante trazer, de que, na ocasião da abordagem, que aquele momento que ele passou alguns minutos com o Jordan ao chão, ele desenvolveu o chamado visão de túnel. A visão do túnel é uma expressão que o pessoal utiliza muito na segurança pública, quando um indivíduo, em um determinado momento crítico, ele afunila a sua visão. Ele só consegue enxergar aqui, ele não consegue enxergar de forma mais ampla. Isso faz com que ele tome procedimentos errados. Isso foi uma visão que me trouxeram e que eu achei interessante, que é plausível, mas, sendo sincero, eu acredito que ele tenha, sim, agido com um empenho, digamos assim, racista. Bem, esse tema é tão forte que repercutiu para outros países, certo? Houveram manifestações em Paris, houveram manifestações em Berlim e entre outros tantos. Então, não é algo que ficou isolado. Por isso que deve ser observado aqui no nosso país, para a prova, para a vida. Porém, como são alunos do terceiro ano, para a prova, né? Não ficou isolado. Está repercutindo no Brasil também. Só que a abordagem no nosso país está indo para um viés antifascista, certo? E mais interessante, houveram manifestações, inclusive, que lembravam a Ku Klux Klan, né? E eu não sei, com certeza, muitos já devem ter conhecimento, mas a gente vai colocar aqui, né? O que seria, João Vitor, Ku Klux Klan? É interessante. Como é que eles se vestiam? O que é que eles sim, defendiam? Sim. É interessante, assim, especificamente esse protesto que a doutora Raquel falou, que houve uma senhora simpatizante de um determinado posicionamento que fez um manifesto com tochas. E essas tochas, com máscaras e tochas, e essas máscaras e tochas repercutiu extremamente de forma negativa, porque fez alusão a alguns movimentos ultranacionalistas, movimentos de nazismo ou de superação, de supremacia de cor, por exemplo. Aí, trazendo ao ponto que o Dr. Raquel falou, a Ku Klux Klan foi um movimento criado há muito tempo, mas que ganhou força no século XX, em que vocês do terceiro ano já sabem, mas é bom recordar que indivíduos utilizavam suas vestes brancas de forma a esconder sua identificação, como também para passar medo, e buscavam praticar violência em favor dos negros, né? Inclusive, tem um livro interessantíssimo tratando da temática, um filme, que é Green Book, né, que concorreu ao Oscar. Ele traz um ponto
nesse sentido de que da segregação racial nos Estados Unidos, a necessidade dos indivíduos, entre aspas, de cor, frequentarem determinados lugares em que os brancos não podiam, melhor, eles não podiam frequentar os lugares dos brancos. E nesse sentido, haviam hotéis, bares, locais para se divertir, em que haviam as placas, né? Haviam placas. Eu sei que todos já saibam, mas haviam placas dizendo que quem entrava aqui entra branco. Isso. Você que é negro tá fora, você não entra. Ah, mas por que não entra? Só por causa da cor da pele. É completamente desarrazoável, gente. Sim, isso. Então, assim, a gente repete, né, a necessidade de um olhar crítico sobre esses eventos. Agora, que a maioria das pessoas que têm rede social tem observado um posicionamento de inúmeras pessoas no sentido de levantar a bandeira antifascista. É isso interessante fazer ponderação, né, tentar buscar informações a respeito do que é o fascismo, como o fascismo se manifestou na história. O professor de história, não sou historiador, mas o professor de história pode pontuar bem interessante, pontos bem relevantes nesse sentido, porque são questões que se correlacionam. Então, ao trazer a bandeira antifascista nas discussões nas redes sociais, a gente está fazendo alusão a eventos que já ocorreram no passado. Então, assim, ter um posicionamento crítico a respeito e ponderar por que estão trazendo essas informações, por que está sendo trazida essa bandeira. E as pessoas que discordam desse movimento, por que elas discordam? Elas discordam levantando que argumento, entendeu? E é interessante falar, do ponto de vista contrário a certas manifestações que estão ocorrendo, pude observar algumas pessoas já trazendo as informações que alguns vandalismos estão ocorrendo, alguns episódios de violência estão ocorrendo. Então, o que é legítimo, o que não é legítimo, o que é certo, o que não é certo, apesar de ser muito subjetivo. É interessante trazer, ao longo de um texto, especialmente na redação, pontos nesse sentido. Trazer um lado e um outro, e, em especial, sem radicalismo, sem exageros, se posicionar. Mas, em especial, se posicionar respeitando os direitos e garantias fundamentais da humanidade. Só, perdão, viu? Mas eu lembrei agora, também não sou professora de português, tá certo? Mas a gente está com turma de terceiro ano, vamos contribuir. Retirem o eu acho, certo? De qualquer texto. Seja até, inclusive, em provas. Não utilizem esta palavra. Esta palavra, ela retira pontos de vocês. Inclusive, retira pontos para a vida. Não se posicione com achismos. Primeiro, antes de se posicionar, você tem que ir a fundo. As redes sociais são maravilhosas, porém, deu voz às pessoas que são preguiçosas. Perdão, a palavra é essa. A gente, antes de nos posicionarmos, a gente tem que compreender. A gente primeiro vai lá, ler sobre, estuda, olha os pontos de vista, mais de um, isso é muito importante. Não é olhar um e está feita a minha opinião, não, porque você vai ser manipulado se isto ocorrer. A pessoa que deu a opinião, ela vai te manipular. Você tem que ir em vários pontos e se posicione. Então, tire achismos do texto de vocês. Eu acho que esse evento aconteceu por isso. Não, você retire, certo? Este evento ocorreu pelo fato de ter uma segregação histórica. É interessante que você está falando, porque quanto mais vocês buscarem informação, mais vocês vão ter possibilidade de trabalhar essas informações e se posicionar, em especial obter uma boa nota, né? Não somos professores de português. E para a vida depois. E sim, para a vida, porque a partir do momento que você tem a oportunidade de ter acesso a lados conflitantes, aparentemente ou não, você vê o que lhe parece mais condizente com a realidade. Então, assim, tanto para a prova, você mostra o posicionamento A, posicionamento B, e tira uma conclusão e se posiciona a respeito de forma congruente e respeitando os demais posicionamentos, como também para a vida. Se você fica só de um lado ou só de um outro, acaba que você toma um posicionamento correndo o risco até de se tornar um alienado. Então, é interessante buscar informações pelos dois lados e ter o pensamento crítico. E, em especial, como eu já tenho frisado algumas vezes, fazer a correlação com as informações. A gente viu a questão da violência, a violência ao homem negro,
é o que a gente pensa. Qual o papel do homem negro na sociedade? O homem negro tem desempenhado cargos de poder, tem desempenhado cargos ou funções importantes? Como é que nós temos como enxergamos isso? E o porquê disso? E o porquê disso? Porque tem muito, abre aspas, brancos em cargos de poder. Isto é o quê? Se aqui em nosso país nós temos uma grande população negra, por quê? Aí a gente tem que fazer essa ponte. Será que tem alguma relação de uma questão com a outra? Será que a gente não enxerga tantos políticos negros, tantos homens negros em cargo de poder por alguma razão? Aí, como a doutora falou, que o professor de História já trouxe a vocês, eu tenho certeza, da nossa história escravocrata. Entendeu? É muito recente a questão da abolição da escravatura no país e, em especial, é muito recente os casos muito recente não, são vivos os casos de segregação, não de uma forma legal, não o Estado permitindo de uma forma de lei, mas de forma prática que a gente enxerga. Então, assim, o ideal é correlacionar os eventos e entender que eles têm ligação, sim, não são questões que são isoladas e não têm comunicação com outros eventos. Então, assim, a gente enxerga a violência, a gente busca enxergar a violência, porque acontece violência, como ocorre, a gente já consegue fazer uma ponte com a questão da desigualdade financeira que a sociedade vive, a gente já faz uma ponte em relação ao desemprego, a gente já dá para fazer uma ponte com a questão do desemprego que tem aumentado em relação por causa do Covid. Nós podemos trazer ainda outras informações. E esse é o pensamento interessante a ser feito, que é um pensamento não seguindo uma linha de raciocínio, seguindo uma linha de raciocínio, mas que busca e alimenta sua ideia com alguns outros pontos, porque assim a gente toma uma visão mais interessante, uma visão mais global de determinado conteúdo, entendeu? Para fechar este tema, nós vamos diferenciar, certo, para vocês, e se a professora Josete quiser, pode abrir perguntas, quem quiser fazer, certo? Fechar sobre essa questão do racismo, sobre esse evento. Eu só queria argumentar um pouquinho, amor. Ah, Matheus, tudo bom? Pode falar. Tudo. Bom, quando você falou, era um tema que eu queria bem abordar, já que vocês tocaram, um tema que eu estava ouvindo, sobre as polícias, né? Abordar as pessoas, da forma que a polícia aborda os pretos, né? Porque a gente sabe que não existe só diferença de cor, mas como classe social, e é muito evidente. A diferença entre classe social no Brasil é muito grande, e a abordagem das polícias, de acordo com isso, também é muito alarmante, né? A gente tem dois casos surpreendentes. As polícias, quando elas chegam na favela, quando eu vou falar em polícia, não vou tocar em instituição política, não, federal, civil ou militar, estou tocando polícia. Principalmente as militares, quando chegam na favela, elas chegam atirando, agredindo verbalmente. Aí a gente tem o caso do cara de Alphaville, que agora noticiou com toda essa repercussão, onde o cara xinga e maltrata as polícias e ela não tem nenhuma atitude. Aí você pode mostrar que, por ele ser branco, que também escancara, né, a morte de George Floyd escancarou todo um preconceito racial que no Brasil ainda existe e somos segregados e jogados às esquinas, mas mostra principalmente que existe essa diferença da abordagem policial, sabe? Porque não é a mesma coisa se um negro estiver correndo e um branco estiver correndo, a abordagem vai ser diferente. Também, a classe social vai pesar na forma da abordagem. Porque se fosse um negro e uma pessoa que morasse nas favelas e a polícia tivesse abordado das mesmas coisas, dos mesmos modos, e ele tivesse falado o que o empresário de Alphaville falou, seria totalmente diferente a história, né? A gente tem, em N casos, foram a Agatha, Rodrigues, João Vitor, João Pedro, várias pessoas que morreram por mão de policiais. Não é criticando o policial, mas, assim, eles vão contra a própria Constituição, sabe? A Constituição, ele fala e deixa bem explícito que é o dever do Estado, da família e da sociedade educar os jovens, mas ele fala que não tem que haver nem diferença, nem orientação sexual, nada diferente entre orientação sexual, cor ou raça. Outra coisa que eu queria falar também é sobre as cotas. É muito fácil a gente falar das cotas, entrar em cotas, mas a gente sabe que tem um bocado de pessoas fodas, né? Como você falou, Kelly, existe toda uma estrutura. São mais de 350 anos de escravidão no Brasil. Não foi ontem.
É um dever do Isso. Estado. É um dever do Estado. A forma que o Estado nos trata, que o Estado nos exclui de muita coisa, né? A gente tem um ministério completamente só por pessoas brancas, né? A gente vê toda isso. Você vai numa reunião empresarial, você vai ver pessoas brancas, não vai ter um negro para nos representar. A gente temos que enxergar, pelo que você falou, o achismo ele é o cruel da sociedade porque ele não dá algo concreto, né? E a gente tem que enxergar que existe essa diferença. Não existe meritocracia no Brasil se a gente partir de classe social, se a gente partir de cor. Não existe, porque é totalmente diferente as coisas. Não vai agir, mesmo assim, que a gente fala assim, não, mas não existe. A gente tá querendo tampar o sol com a paneira. George Floyd só escancarou todo um racismo, né? Olha, aconteceu em 93, quando 3 policiais brancos agrediram até a morte um negro, né? Aconteceu quando as Panteras Negras nos Estados Unidos, pela Revolução das Panteras Negras, começou toda uma estrutura racial, onde eles começaram a debater, porque o cara só ultrapassou uma linha dos brancos, o cara foi enforcado até a morte pelos brancos, né? Vocês geram horrores de relatos. Fechar os olhos para isso seria muita hipocrisia da parte da sociedade e da estrutura da sociedade, né? Mesmo que a gente saiba, e é uma coisa que a gente tem que saber, que se a gente partir, a gente estamos no Nordeste, né? No Nordeste a gente tem toda essa cultura. Não, cabelo cacheado é ruim e tal. Mas se a gente partir para o sul onde estão a descendência alemã, onde estão as descendências italianas, a gente vê que a gente tem até um repórter que ele é do sul, e ele sempre fala que os preconceitos lá são mais evidentes, que ele vê um negro entrando numa loja e o segurança olhar. Nós negros se vimos só para ser gari, se vimos só para exposto pela sociedade, se vimos só para ser gari, se vimos só para ser segurança de festa, entendeu? Você vê N celebridades brancas com segurança negro. A gente tem que saber enxergar as classes onde estão encaixando os negros, porque não é o que a gente quer. Mesmo que a gente queira crescer, mas é o que a sociedade nos dá. E a gente também não pode saltar as oportunidades, né? A gente está crescendo de uma forma, e é o que eu até coloquei, a gente somos questionadores, e a gente estamos numa luta para uma nova revolução. O que aconteceu? Foi isso que eu coloquei. O que aconteceu, né, na Revolução Francesa está acontecendo hoje. As coisas vão mudar, né? Já estavam mudando. No Brasil, a gente já está tendo uma revolução há muito tempo. Mesmo que a gente ainda continue morrendo, mesmo que a gente continue sendo espancados até a morte, né? Mesmo com todo o preconceito evidente, a gente tem que saber que as coisas vão mudar. E tem que mudar. E se a gente se calar, infringir o braço e não fazer nada, as coisas vão piorar. As coisas pioram. E só para concluir, a gente vai voltar um pouquinho para a luta aqui no Brasil. A luta no Brasil ele vem há muito tempo, né? Vem há anos, os grupos quilombolas, os grupos afro-brasileiros estão aí se juntando, né? A UJS, são movimentos estudantis que eu participo, a gente se junta, debate sobre a negritude, debate sobre cotas, sobre nossa estrutura, né? Nossa ancestralidade. A gente tem que debater sobre isso. Mas o que choca, e todo esse choque, é a gente ter o antifascismo, né? Que é uma das nossas lutas, que nós se agarramos agora a luta agora antifascista, a gente agarrou nisso, a gente tem que saber que o antifascismo é totalitário, censura. Então a gente tem o grande empoderamento das forças militares. No fascismo tem isso. Eles privilegiam mais os mais privilegiados. Eles colocam mais, né? A gente concentra mais a riqueza. O antifascismo tem essa força o fascismo tem essa força da concentração das riquezas, a concentração dos poderes, né? O militarismo, a tortura, a censura, tudo aquilo que vai contra as suas vontades e seus ideais. Obrigado. É só isso mesmo. Nada, a gente que agradece. Muito legal, muito interessante. Matheus, só para a gente esclarecer, a gente estava comentando sobre isto ontem, sobre a questão da instituição de segurança pública, né? Porque ele trabalha. Vou fazer só uma diferença para vocês, porque
muita gente, não é nem que não sabe, é porque se mistura, né? Pega a segurança pública e coloca. Por exemplo, João Vitor, ele é agente da Polícia Civil, certo? Quem é que você vê mais na rua é a Polícia Militar, só para deixar claro, que é aquela polícia mais ostensiva. A Polícia Militar é mais ostensiva, esse nome é meio forte, porém ela é necessária em muitos casos, certo, gente? Para manter a ordem. É necessário, eles estão de frente aos excessos de alguns, como em qualquer lugar, certo? Há os excessos em qualquer lugar, há professores que agem com excesso, há policiais que agem com excesso, há advogados que agem com excesso, o ser humano muitas vezes age com excesso. Então, a gente também tem que defender aqueles que não agem, porque às vezes a polícia fica fragilizada, sabe? E fica fragilizada para defender, inclusive, grupos vulneráveis. Isso. Aí é bom para alguns, para quem quer agir com interesses sombrios, que há, viu? Esse caso de George viu que o ser humano ele pode ser macabro. Há quem age com interesses sombrios e quer fragilizar a instituição para fazer valer os seus interesses. É aquela coisa. Tudo é uma ponderação. Se você dá muito poder, você chega no regime, que foi o que o Matheus colocou, que pega o fascismo, que dá o poder total, e ali manda, fortalece algumas instituições, outras fragilizam, e aí essas daqui dominam quem está aqui. Certo? A gente tem que falar, a gente tem que defender com unhas e dentes a democracia. Isso. Sou uma defensora ferrenha da democracia, até mesmo porque sou advogada, sou operadora do direito, porque senão você fica manipulado e você não tem nem direito de defesa. Então tem que ter não tem aquele meio termo que é muito difícil de ter, ele tem que haver. Sim, deixa eu dizer. Matheus, eu quero te parabenizar pela sua forma de enxergar os eventos, porque era justamente isso que nós estávamos falando um pouquinho antes, essa questão de ter uma visão mais ampla. Você enxerga os eventos que acontecem hoje como fruto de uma evolução, talvez, de uma continuidade de protestos e revoluções que acontecem ao longo da história. Isso é muito interessante. Você enxergar que o fato dos protestos estar acontecendo hoje não é por acaso. Há uma luta de pessoas que buscam seu espaço na sociedade há muitos anos e buscam serem respeitados, buscam seus direitos há muitos anos. E os protestos que vemos hoje são reflexo disso, uma evolução, de certa forma, de consciência das pessoas, que elas entendem e enxergam a possibilidade de lutar pelo que são, pelo que elas merecem, que é respeito, humanidade, um tratamento decente, não, um tratamento igual. Exatamente, tratamento igual. humano. Então, assim, seu posicionamento você fez alusão à questão da ditadura, você fez alusão aos Panteras Negras nos Estados Unidos. Falando dos Panteras Negras rapidinho, eu não sou historiador, mas acho muito interessante. Se você se recorda desse detalhe, até hoje há pessoas presas que faziam parte do grupo do Panteras Negras. Vocês acreditam? Os protestos ocorreram há muitos anos naquelas situações com os Panteras Negras, mas até hoje tem gente presa. Já pensou há 40 anos, há 30 anos, 50 anos, tem gente presa ainda. E, continuando o que eu estava falando, você fez alusão também à Revolução Francesa, a Revolução Francesa que é um marco para a sociedade, entendeu? Então, assim, essa visão ampla, essa visão pontuando diversos aspectos da sociedade é interessante. E é isso que eu torço que as pessoas tenham, não só para uma prova que vocês vão enfrentar, e vão ter êxito, mas para a vida. Para serem cidadãos que efetivamente fazem a diferença e fazem de um mundo um lugar melhor. E especificamente eu agradeço também, Matheus, que você enxerga também com uma visão interessante que não são todos os policiais que cometem erros. Assim, existem homens e mulheres que saem de casa, se arriscam, tentando fazer uma sociedade melhor. Então, assim, o caso de George, eu acredito de fato que aquele indivíduo... Esse cara não merecia estar ali. Aquele indivíduo com o joelho sobre o pescoço de um homem indefeso, eu creio e torço que ele vá a julgamento. Eu só torço também que a sociedade pondere no momento das críticas das instituições, porque, de fato, existem homens e mulheres que se arriscam em prol da sociedade. Assim, eu não sei até que horário está próximo, né? Tá, a gente já está encerrando. Então, vou agradecer a doutora Riquelme ter me convidado para fazer uma participaçãozinha nesse bate-papo. Bate-papo quase monólogo, né? Que a gente praticamente é quem fala mais.
Mas agradeço a oportunidade e desejo muito sucesso a vocês e que vocês possam se tornar cada vez mais conscientes dos seus papéis e que vocês fiquem bem nessa época de crise, tá bom? Gente, quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a fala de Matheus, bastante pontual, achei muito interessante, que ele inclusive disse que senta e discute, né? Ou seja, ele senta e estuda e discute. Parabéns. A gente não falou sobre tudo, porque é muita coisa, então faltou tratar sobre igualdade de gênero, entre tantos outros temas. A gente pontuou bastante a questão do racismo e da fake news, que foi o mais, entre aspas, o que está em alta, certo? Tem outros temas, mas não foram, porque é muito vasto. Só para encerrar, que a professora Josete pediu, falta só diferenciarmos para encerrar. Sim, 2 minutos. A diferença entre injúria racial são crimes distintos, o crime de injúria racial e o crime de racismo. Certo? Vou falar aqui rapidinho, assim, de uma vez para encerrar, a grosso modo, são crimes de natureza bem distintas. O crime de racismo e o crime de injúria racial, eles têm tratamento jurídico diferente. Como assim, João? O crime de racismo ele é extremamente mais grave do que o crime de injúria racial. O crime de racismo ele está na Constituição Federal e ele tem um tratamento muito rigoroso. É um crime imprescritível e insuscetível de inafiançável. Ele é imprescritível e inafiançável. Já a injúria racial é um crime de menor potencial ofensivo que diz respeito ao ataque à honra das pessoas, à honra subjetiva. É uma espécie de afrontamento ao indivíduo em que você tenta machucar, você tenta ofender o que aquela pessoa acha dela mesma. Há uma diferenciação entre honra subjetiva e objetiva. A honra objetiva a honra que é a visão que as pessoas têm de um determinado sujeito. A honra subjetiva, ela é o que o sujeito sente dele mesmo perante a sociedade, perante os outros. O crime de injúria racial busca salvaguardar essa questão da honra, essa questão do pessoal. Já o crime de racismo, ele tem uma conotação muito maior. Ele busca a preservação dos direitos sociais dos indivíduos. Ele busca a preservação de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, quando você xinga alguém, por exemplo, de macaco, especificamente uma pessoa, você comete injúria racial, você está ofendendo aquela pessoa, você está machucando aquela pessoa. Mas quando você nega a oportunidade de emprego, ou então quando você não permite que aquela pessoa adentre no seu estabelecimento comercial por causa da cor da pele, por causa da sua orientação sexual, é racismo, o que é muito mais grave. São duas posturas abomináveis, mas o racismo, ele tem Ele ataca toda a coletividade Isso. e quer manter a segregação. Quer Isso. manter a ideia absurda de que um determinado grupo de pessoas é superior a outro. Isso. São crimes de natureza distintas e isso vai trazer consequências também. Só para finalizar, porque estou passando tempo, as penas são diferentes umas das outras. E, por exemplo, no caso de injúria racial, por questão de política criminal, há institutos jurídicos penais que fazem com que, se o indivíduo preenche determinados requisitos e cumpre determinadas exigências, ele não seja preso. Então, o indivíduo comete a injúria racial, preenche determinados requisitos que estão dispostos em lei, e ele não vai ser preso, entendeu? Ele vai responder com outras medidas alternativas, entendeu? Assim, não é o que nós achamos na sociedade, mas é o que vigora hoje. Então, assim, quando fala em injúria racial e racismo, enxerguem que são situações completamente distintas. Bem, é isto. Eu acho que... Já agradecemos. Professora, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Quem fala sou eu, viu, João? Ok. João Vitor, doutor João Vitor, policial, né? Doutor porque é advogado, né? Quem já foi, continua sendo, porque creio eu que é uma profissão que nós abraçamos, né? E a gente tem aquele carinho, por quê? Porque nós temos um olhar para a sociedade.
a advocacia. Por isso que a gente tem que se Exato, exato. Além de se autodefender, nós temos aquele carinho de defender as pessoas que estão ao nosso redor, ou não, pessoas distantes mesmo, que vêm até nós para solicitar os nossos serviços. Mas fica aqui o meu agradecimento à doutora Riquele, né, minha sobrinha do coração, ao seu namorado, né, e como eu já falei, João Vitor. Muito obrigada, vocês colaboraram aí com o conhecimento dos alunos, né, ampliaram, né, essa situação do fake news, essa situação de igualdade racial, isso é muito interessante, é como a Riquele colocou aqui, isso está em alta, né, está sendo repercutido na... Então, olha, valeu, muito obrigado. Aos alunos também quero agradecer. Já coloquei aqui os nomes de vocês na lista de presença, certo? E aqui, né, quero dizer aos dois, especialmente, que quando vocês quiserem fazer uma outra live, né, nós estamos aqui aceitando, viu, a presença de vocês. Particularmente, eu vou... estamos disponíveis. E como Certo, eu disse, a tia Josete, pelo WhatsApp, quero dizer a todos vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, porque já fui aluna de escola pública, sou formada pela Universidade Estadual da Paraíba, então eu sou muito grata ao ensino público, certo? Então eu fico muito feliz de contribuir um pouco, de voltar e contribuir um pouco com ele. Assim como o João Vitor também. Escola pública e boa parte do ensino da escola pública e a graduação na UEPB, da qual eu sou muito grato. Exatamente. Que é a mesma universidade de a Josete. Bem, ok, obrigada, viu? Valeu, beijos, tchau. Obrigada, meninos, tchau. Um beijo no coração de cada um, que Deus possa abençoá-los cada vez mais com sabedoria e até a próxima aula. Lembrando que segunda-feira, né, a aula de geografia será a aula de pós-médio com o Armandinho. Valeu, um beijo no coração, até a próxima, viu? Estou com todos vocês. Obrigada pela participação, Matheus, os demais aqui no chat, né? O Lucas, Giovana, Cecília, enfim. Mesmo que vocês não falaram, mas deixaram a sua mensagem, né? Aqui no chat. Valeu, tchau, beijos. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.